amigos, voltamos para mais uma terça-feira de animes, para comentar um pouco sobre alguns episódios de alguns animes que aconteceram durante o final de semana e também durante a semana. Em especial, vou dar um foco maior em Re:Zero, História e Yomi no Tsugai. 3 animes fantásticos. Obviamente que eu quero dar aquela pequena passada de análise, dar aquela comentada e dar um foco maior no que aconteceu nesses animes bem fantásticos. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Iniciaremos comentando sobre Re:Zero. Re:Zero que teve um terceiro episódio muito interessante. Cara, eu acho que foi um episódio bem eletrizante, bebendo no suco do início do anime mesmo, pois acho que o que o autor consegue fazer de diferencial, e principalmente a adaptação do anime consegue fazer também, é justamente nos proporcionar mortes brutais que acontecem nesse anime. E nesse caso, nosso personagem principal, o Subaru, passou por um mau bocado bem estranho. Sim, a trama demorou um pouquinho para se desenvolver. Acho que nem aconteceu, porque só foi dar, assim, o foco maior mesmo por volta do final. Mas eu achei bem interessante, que foi um episódio um pouco focado no Subaru, com a Han, a Anastácia e aquele dragão que é a montaria dele, que tem até um nomezinho bem interessante. Então, esses 4 personagens estavam presos no subsolo, depois que eles acabaram caindo no episódio anterior. E a decisão deles, obviamente, foi tentar encontrar o resto da equipe. Mas, no decorrer do caminho, perceberam que, além de ser praticamente um labirinto às escuras, já que era um túnel bem grande, chegou no momento que tinha uma divisão, em que eles poderiam muito bem ir pela direita ou pela esquerda. A princípio, eu vou dizer a princípio, porque o Subaru escolheu ir para a direita, e ali ele descobriu que ele poderia abrir um tipo de portão, utilizando apenas como se fosse o toque da sua mão. Então tudo isso estava muito estranho. Conforme eles foram caminhando, o ar estava ficando mais pesado e de repente começaram a perceber que o comportamento deles mesmos estava mudando. Eles estavam com mais raiva, cada um combatendo o outro nas ideias, discussões e até mesmo contato físico. O Subaru, mano, eu nunca vi o Subaru tão putaço com alguém igual ele tava com a Han, ao ponto de, sei lá, subir em cima dela e enforcar ela. A princípio ele tinha usado o seu poder especial de invisível, que, mano, dá uma sapatada na Han que ela voa quilômetros, tá ligado? E depois ele vai até ela e meio que enforca ela ao ponto de querer realmente matar ela. A Han consegue sair desse enforcamento do Subaru, mas no momento de distração ela é golpeada pela Anastácia por trás com uma faca, uma espada. E naquele momento você pensa, fudeu, porque a Han, eu não diria talvez personagem principal, mas é alguém muito importante pro Subaru, e tudo aquilo só tá acontecendo porque eles estão naquele ambiente totalmente caótico. Então, eu acho que essa situação já meio que pressupôs que o Subaru em algum momento ele iria morrer, só não pensei que seria de um jeito tão esquisito. Mas a Han acaba morrendo e a Anastácia, que foi quem golpeou a Han, chega pro Subaru e fala, bom, a gente conseguiu, matamos ela, agora a gente pode continuar. O Subaru fica muito desconfiado de tudo isso, e no momento que ela dá a mão, do nada vem um feixe de luz e basicamente corta a Anastácia ao meio, que foi um feitiço por parte da Han. Então, se torna totalmente uma situação muito caótica, em que a Han praticamente está morta, ela só conseguiu realmente soltar aquele tipo de poder. A Anastácia está morta e o único vivo é justamente o dinossauro, que também é afetado pelo ambiente, cara. A situação, ou mesmo a cena do dinossauro olhando pro Subaru e dando uma risada maléfica, mano, que foi aquilo, tá? Eu vi aquilo e falei, caralho, velho, que porra é essa que tá muito macabro, mano. E aí, a montaria do Subaru acaba comendo a cabeça dele, e assim ele volta. E é muito da hora quando ele volta à vida, que dá aquele... tipo, você fica meio, assim... Você sente a morte do personagem, tá? Sabe? De que você fica, caramba, velho. Que morte estranha, que morte esquisita, velho. Subaru então volta à vida e dessa vez, obviamente, ele vai escolher o outro caminho, que é o caminho da esquerda. Se esperava que fosse talvez um caminho mais tranquilo, mas Re:Zero tá realmente bem doideira, sabe? Porque o Subaru cai num tipo de
como fazer, um coliseu ou coisa parecida, um local que simplesmente tem uma criatura tirada literalmente de Silent Hill ou Resident Evil, sabe? Uma criatura grotesca com uma boca com dentes no meio da barriga, parecendo tipo um centauro. Eu falei, mano, que porra é? Sabe? Muito doido, cara. E ali você olha e pensa, pronto. Mais uma morte pro Subaru. De novo ele vai morrer, né? Mas nesse sentido ele tenta até escapar. A Han tenta ajudar ele, já que o Subaru percebe que se ele fugir em direção das meninas, elas vão ser caçadas por esse monstro também. Então ele vai no sentido contrário. A Han percebe que o Subaru tá tentando bancar o de herói e tenta realmente ajudar ele. Mas é óbvio que a criatura é muito forte, então a decisão da Han é se sacrificar para poder realmente ajudar o Subaru. Só que o episódio vai chegando ao final e você percebe que a trama tem que chegar na sua conclusão. A criatura, antes de chegar até a Han, é atingida por, sei lá, lasers ou coisa parecida que realmente desfigura ela e tira totalmente a sua vida. E aparece, eu acredito eu, que é a vigia da torre, que é aqueles que eles estavam buscando. Então, meio que talvez seja uma personagem que estava esperando pela chegada do Subaru e ao mesmo tempo eles queriam encontrar ela. Então, fica para o próximo episódio pra gente realmente saber o que vai acontecer na parte, obviamente, do diálogo. Mas, mano, eu achei realmente um episódio digno de ReZero. Comentando um pouco sobre esse episódio de ReZero, eu realmente achei um episódio bom. Por mais que a história ou mesmo esse tipo de situação não correu pra frente, foi um pouco enrolado, mas eu acho que aqueles que acompanham o anime e sabem qual é a temática dele, percebe que a tomada é essa, o ritmo é esse, e eu acho isso bem divertido, tanto que, se eu não me engano, nas temporadas anteriores, se eu for ter que comentar ReZero pra alguma pessoa, eu vou lembrar daquela tomada em que o Subaru vai pra encontrar a princesa, e quando ele chega lá, tá todo mundo morto, sabe? Aquelas situações que o Subaru sempre tentava fazer alguma coisa e sempre morria e voltava pra um certo ponto da sua vida. Então, basicamente, ReZero acaba sendo isso. Por isso que eu falo que esse episódio bebeu na fonte mesmo do anime, porque foi realmente muito bom. E da situação de escolha de dois caminhos e perceber que, na verdade, os dois caminhos eram ruins, não tinha basicamente uma boa saída para realmente o personagem principal, eu achei muito bom, porque coloca numa situação de quem tá assistindo de que, cara, não tem o que fazer. Se ele volta à vida e vai pelo lado direito, todo mundo vai morrer, porque um vai atacar o outro. Se ele volta e vai pro lado esquerdo, ele tem que enfrentar uma criatura que é basicamente impossível de vencer. Então não tinha saída, realmente. A situação desconcertante, a situação que realmente mudou tudo foi a aparição da vigia, que fez com que talvez o encontro que todo mundo estava esperando acontecesse, sem contar que a gente não tem informações ainda dos outros personagens que estão desaparecidos no momento. Mas eu gostei bastante desse episódio, não vejo a hora de assistir o próximo episódio de ReZero. Iremos cair agora de cabeça em Yomi no Tsugai, 2 episódios fantásticos, episódio 2 e episódio 3, em que a história desse nosso prota tem desenvolvido muito bem. Finalmente eu acho que ele descobre que meio que os seus pais acabaram o abandonando lá na vila. Isso também é revelado pra gente que tá assistindo o anime. Eles meio que fugiram na calada da noite com a Asa e assim, o que poderia ser algo ruim para o personagem no sentido de ele se sentir como um coitado, ele simplesmente dá o direito de duvidar aos seus pais, dizendo que tem a vontade de encontrar eles, e principalmente o objetivo dele acaba sendo encontrar a Asa e descobrir o que aconteceu com seus pais para realmente questioná-los, para saber toda a verdade do que tem acontecido nesse mundo. É muito legal ver o Yuru fazendo, ao mesmo descobrindo as coisas normais. Tipo, tem uma parte do episódio que ele vai no banheiro e ele recebe as instruções do que ele deve fazer quando vai ao banheiro. Então, na hora que ele sai do banheiro, ele... Yes! Consegui! Lembrei de tudo! Cara, é muito bom e muito divertido. E obviamente que os seus guardiões são, assim, fora da curva. É legal que ele poderia muito bem dar outro tipo de nome a eles, mas no caso ele escolhe chamar um de esquerda e o outro de direita. Também nos é revelado que a mãe do Yuru, na verdade, ela veio do mundo inferior, igual eles dizem. Ela não é bem uma cidadã da vila, que acabou descobrindo acidentalmente o caminho para entrar lá, e ela até conta pro Yuru quando ele era mais novo de que o desejo dela era de justamente levar ele até o mundo inferior para ele conhecer, mas devido ao acontecimento que a gente não sabe,
fica um pouco difícil e isso acaba não acontecendo. Também outra informação que nos é revelada entre esses dois episódios é que a trama se envolve de famílias e conflitos familiares e que o Yuru, na verdade, por ter o cabelo loiro, na verdade ele nasceu à noite e a Asa acaba nascendo no dia. Eu pensava que era o contrário, pelo fato da Asa ter o cabelo preto e o Yuru loiro. Faria todo sentido ele ter nascido no dia e ela na noite, mas na verdade é justamente o contrário. Eu gostei realmente de saber sobre essa informação. Indo para o apartamento da Hana, a gente descobre que ela tem dois Tsugai, e é muito engraçado porque é um gato e um cachorro. Eu verdadeiramente gostei bastante desses dois, principalmente no conceito que ela utiliza para apresentá-los, de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Demonstrando que realmente os dois Tsugai são realmente bem, não diria bem fortes, mas são respeitáveis. Os guardiões que estão lá prestam respeito a eles, e eu acho isso bem interessante, esse tipo de interação. Bom, sobre o personagem principal, o Yuru, ele tem o desejo de encontrar a Asa e questionar ela sobre os seus pais. Então, o plano dele é justamente pedir para os seus Tsugai perseguir ou mesmo demonstrar para ele onde está a maior concentração de Tsugai e ao mesmo tempo onde que está o cheiro da Asa, já que, se eu não me engano, o da direita consegue justamente fazer esse tipo de busca simplesmente pelo cheiro. E é isso justamente o que eles fazem, eles se transformam e levam o Yuru para Tóquio, se eu não me engano, que era uma distância muito longe de onde eles estavam, para encontrar a sua irmã. Só que no caso acaba sendo uma armadilha feita por um personagem chamado Jin, que no segundo episódio é muito bem apresentado o seu Tsugai e também o quanto ele interage com o seu, digamos, o seu poder, mas no terceiro episódio é onde realmente as coisas acontecem, já que tem esse confronto entre o próprio Jin e o Yuru, que eu achei bem interessante, já que o Tsugai do Jin é um tipo de peixe que usa consegue se transformar para ter uma isca, é aquele peixe que pisca como se fosse uma antena para poder atrair e depois ele realmente ataca. E eu gostei bastante desse tipo de Tsugai, é algo bem interessante. Na sua demonstração inicial, ele meio que tá se livrando de um stalker, de alguém que o contratou, então meio que os Tsugai, ou mesmo as pessoas que possuem Tsugai, têm esse tipo de serviço de segurança para pessoas ricas ou poderosas. Nos é revelado também que o tipo de poder que tem em Yomi no Tsugai, ou mesmo no anime, é o poder de quebra e o poder de selo. Talvez essa seja a divisão. E um dos guardiões acaba revelando pro Yuru que a sua irmã, a Asa, tem esse tipo de poder e é muito poderoso. Eu achava que era dentro da Asa um tipo de Tsugai que ela fosse representada dentro dela, mas no caso é um tipo de poder que eles possam ter e os próprios guardiões do Yuru diz para ele que ele também possivelmente pode desenvolver esse tipo de poder no decorrer do anime, porque ele tá descobrindo cada vez mais coisas. E é legal que, por mais que o Yuru seja um personagem principal que não tem noção das coisas e é muito inocente, ao mesmo tempo o seu senso de caça, o seu senso de ver é algo que eu gosto. Eu espero que realmente continue sendo desenvolvido e eu espero que o Yuru não seja poluído pelos conhecimentos que ele vai adquirir durante o anime. Então, o confronto entre Yuru e Jin acaba acontecendo e a gente vê os guardiões do Yuru se comportando de uma maneira que para os próprios personagens do anime é bem estranho, porque normalmente os guardiões, os Tsugai, acabam sendo mandados pelos mestres, mas no caso do Yuru, ele tem um tipo de conveniência com os seus guardiões. Eu acho isso bem legal e gosto bastante desse tipo de situação, porque você vê o trabalho em equipe dos três sendo muito bem trabalhado. A da esquerda é atacada por uma tartaruga que controla a gravidade, enquanto da direita é atacada por um coelho que é muito veloz e muito rápido. Mas com a ajuda do Yuru, principalmente por mais que estava capturado pelo Jin, ele consegue livrar a da esquerda, que é a mais brutal, a mais sem paciência das coisas. Ela livra o Yuru e o da direita acaba apagando a luz para justamente o Yuru, que sendo um cara, como o próprio nome dele diz, a mãe dele diz no momento que o nome dele representa a noite, o Yuru consegue se comportar muito bem de noite e tem um instinto de caça muito bom. Então ele vai para eles simulam uma situação que eles estão fugindo, mas na verdade eles criam uma oportunidade de capturar o Jin
e usar ele como refém para o plano do Yuru dar continuidade de realmente encontrar a Asa e questionar ela sobre toda a situação. O episódio, principalmente o terceiro episódio, acaba nessa situação de que o Yuru tá com um Jin, uma faca no seu pescoço, e pede para que a Asa seja chamada, mas eu tenho certeza que lá pro quarto episódio, que é o próximo episódio, isso não vai acontecer, porque o Jin é realmente um personagem que não vai deixar as coisas tão baratas pro Yuru. Eu acho que seria muito fácil ele literalmente ligar pra Asa e a Asa ir lá e meio que conversar com o Yuru e os dois ter essa conversa que a gente está esperando por muito tempo. Eu acho que dá pra esperar. Vai ser uma situação que vai demorar um pouco ainda pra acontecer, mas eu confesso que o anime está arrumando, ou mesmo tendo um ritmo muito bom e muito divertido de se acompanhar. As minhas considerações sobre esses 2 episódios de Yomi no Tsugai são bem positivas. Eu gostei bastante, principalmente pela situação de que um episódio complementa o outro. Já que eu acabei deixando um episódio pra trás e de repente tive a oportunidade de assistir 2 ao mesmo tempo, pra mim foi muito bom poder assistir, porque, igual eu disse, um complementa o outro, então fica realmente muito bom de se assistir. Porém, o anime tem demonstrado esse tipo de, eu não diria ponto negativo, de que o mistério não tem sido revelado ainda, e eu acho que isso pode ser um pouquinho difícil para quem tá assistindo, de poder descobrir, ou saber, ou estabelecer alguns parâmetros. Seria mais fácil, talvez, igual outros animes fazem, no começo dar um tipo de introdução de famílias que estão brigando uma com a outra, coisa parecida. Eles deixaram para os personagens ter esse tipo de diálogo durante o decorrer mesmo dos episódios, mas não fica uma coisa tão bem clara, não fica uma coisa tão bem estabelecida. Fica um pouco difícil de entender, talvez durante toda essa primeira temporada vai ser essa situação de que os personagens acabam contando um para o outro os fatos, e a gente que tá assistindo tem que justamente ficar pescando e montando esse tipo de quebra-cabeça. Mas é óbvio que é uma situação bem passageira, porque quando se estabeleceu o anime, é aquele fato, você vai assistir essa primeira temporada uma vez e depois vai ter que reassistir para conseguir entender justamente toda a temática do anime, mas eu tô gostando bastante, traço bonito, personagens interessantes, diálogos muito bons, um protagonista verdadeiro, aquele protagonista que não depende dos seus guardiões, e o engraçado é que os próprios personagens do anime estão percebendo isso, que o Yuru é um tipo de personagem totalmente diferente do que se tem nos animes. Ele não é dependente, ele é autossuficiente, e eu acho isso muito bacana, e é legal que a sua ingenuidade faz com que ele acabe sendo pego em alguns tipos de armadilha, igual foi nesse terceiro episódio, mas o seu modo de lidar com as situações e conseguir sair delas é realmente muito bom. Então Yomi no Tsugai é um anime fantástico e obviamente que eu vou continuar assistindo. Agora então, para finalizar esse vídeo, eu vou comentar sobre o História, que teve 2 episódios que eu também deixei de assistir, 2 episódios bem eletrizantes, episódio 2 e episódio 3, e desse modo, cara, o que aconteceu em o História foi realmente diferenciado, mas resumidamente, os monstros não eram afetados pelas magias, então ficou muito difícil para os magos realmente combatê-los, sobrou para o Will realmente ir atrás deles e tentar salvar todo mundo, mas é que a carga de quantidade de monstros era muito alta, então o líder dos magos Vander resolveu liberar os anões para que eles também entrassem no combate, porque a parte do corpo a corpo é o principal deles, e nesse momento os magos conseguiram até equiparar toda a situação, até o momento de que os vilões resolveram apelar e chamar um monstro que consegue, sim, ser superior até o Will na sua forma base. Tipo, o monstro já chega dando aquele socão na barriga do Will, e o Will tem muitas dificuldades para justamente tentar contê-lo. Em determinado momento, isso não demora muito, o monstro ainda tem um desenvolvimento que é recolher a energia dos outros monstros que já foram derrotados, para assim conseguir uma fase 2, ou realmente um nível 2. A partir desse momento, cara, aí é só derrota. Meio que a esperança para o mundo da magia some totalmente. O próprio protagonista entra em desespero na situação de que ele acaba vendo 2 dos seus talvez principais amigos morrendo, que é Rusty
e o Wolkner, que é o professor. Ambos acabam morrendo na sua frente, é algo totalmente traumático pro Will, em situações diferentes. O Rusty tenta meio que se sacrificar de uma forma bem tosca, eu confesso para vocês, para ajudar o Will, enquanto que o Wolkner até que usa uma tática bem interessante, já que ele é confrontado por um dos vilões principais. Ele tenta soltar um ataque, mas ao mesmo tempo acaba sofrendo um golpe fatal. Então o Will é consumido por esse tipo de culpa, sem contar que é consumido pela sua dúvida de que, pô, por que ele é a única pessoa que não tem magia? Eu confesso que enquanto eu estava assistindo o anime ou esses episódios, me incomodou um pouco o fato do Will ficar se questionando sobre isso. Porque eu pensei, pô, cara, mas vai ficar preso nisso e coisa parecida. Mas eu tenho que lembrar que o que aconteceu com o Will não passou, acho que 24 horas. Ele acabou de ser reprovado pelaquela prova o Snape da Shopee fez pra ele. Então é muito tudo que normal. Ele está ainda com essa dúvida e toda essa carga. Porque por mais que sejam outros episódios, a situação pra ele durou pouco tempo. Então ele ficar nesse tipo de dúvida é totalmente plausível. Acontece que os magos, obviamente, que ali estão, não conseguem dar conta. Os magos Vander estão totalmente de mãos atadas, porque os seus poderes estão totalmente reduzidos, principalmente porque o líder não libera eles para descer e lutar a favor de todos, porque se eles forem mortos, eu acho que a barreira acaba sendo desfeita, ou mesmo vai se perder esse tipo de peça, esse tipo de poder, em uma situação ou ação totalmente desnecessária, principalmente do pensamento do líder. O único personagem que é colocado no episódio 2 e que depois aparece no episódio 3 é o Finn. Se eu não me engano, ele apareceu numa temporada anterior trabalhando por o líder dos Magos Vander. Então, realmente, é um cara muito forte. Se eu não me engano, ele tem o estilo de luta, talvez, do Will, mas nesse caso ele vem mais para dar apoio. Ele chega e questiona o Will qual é a sua magia interior, qual a sua principal magia, que o Will acaba não se lembrando, ou mesmo não dando tanta importância. Eu achei esse momento muito chato, confesso pra vocês que foi uma porcaria, mas o Will diz que a sua principal magia é coragem. Caguei, achei uma bosta, mas tudo bem. O Finn, ele solta uma gota de sangue dele em cima da espada do Will, que, pô, dá um negócio cabuloso assim, e na hora que o Will pega a espada, seu cabelo fica branco. É meio que uma transformação pro Will, e eu achei isso bem interessante, porque ele começa a ter uma alta velocidade, passar pela cidade realmente destruindo todos os monstros, para no final combater aquele monstro nível 2, que ele tava tendo muita dificuldade, e chega já, só chega passando a faca, tá ligado? E realmente o seu estilo é aprimorado, essa transformação eu acho bem interessante, mas eu gostaria, obviamente, de ter um tipo de transformação do Will que ele conseguisse alcançar por conta própria, não precisando de o auxílio de alguém. No final da primeira temporada, ele utilizou a magia de outra pessoa para conseguir ter aquele poder, e nesse caso ele utilizou o sangue do Finn para conseguir chegar nesse tipo de transformação. Então, eu gosto o estilo do Will, eu acho que é um personagem interessante, mas eu queria um tipo de desenvolvimento ou algo que ele conseguisse por conta própria, porque foi assim desde o começo. Eu espero que isso continue acontecendo, mas a gente vai ter que esperar os próximos capítulos para entender o que é esse poder e o que vai acontecer com o Will daqui pra frente. Então esse foi a minha análise ou resumo do que foi esses 2 episódios de História. Eu achei 2 episódios muito interessantes, 2 episódios que um acaba complementando o outro. Eu acho que se eu tivesse assistido um, esperado uma semana pra assistir o outro, eu realmente ia ficar um pouco frustrado. Então deixar acumular esses 2 episódios foi realmente uma tática inconsciente da minha parte, mas que deu muito certo pra realmente conseguir trazer esse tipo de análise e euforia, porque eu gostei bastante desses 2 episódios. Começa de um jeito e termina de outro jeito muito fantástico, muito emblemático. Fica aquele mistério do que o que é o Finn, quem é o Finn basicamente, e por que ele consegue proporcionar esse poder para o Will, que eu achei realmente algo totalmente fora do comum, mas muito interessante, que faz o Will transformar em outra persona e dar um alto poder pra ele totalmente diferenciado. Gostei bastante do episódio, teve alguns momentos lá, alguns momentos cá. Eu gostei da dosagem de
perigo, porque começa com os magos não sabendo o que fazer, de repente eles solucionam o perigo, depois o perigo aumenta, então essa situação de que não tem tranquilidade, é o famoso toma lá da cá, eu gostei no anime, eu acho que a história consegue transparecer isso pra gente muito bem. E saber que o Will talvez tenha um destaque maior, igual aconteceu, isso vai ser muito benéfico pra ele, pois é uma situação de vida ou morte. Eu acho que muitos magos ou pessoas inocentes acabaram morrendo, e o Will sendo o personagem que consegue acabar com esses personagens ou frustrar o plano principal dos vilões, é algo que vai fazer total diferença pra justamente ele conseguir passar naquela prova que o Snape da Shopee proporcionou pra ele e acabou reprovando ele. Então, gostei bastante de toda essa situação. Eu espero que o Will saia um pouco dessa bad vibe e se torne realmente um protagonista mais confiante, igual ele era na temporada anterior. Eu gostei bastante, gostava mesmo, obviamente, do seu tipo de postura. Obviamente que nessa situação da segunda temporada tem sido um pouco diferente, porque ele percebeu que por mais que tenha um grande trabalho, não consegue chegar numa conclusão que seja benéfico pra ele, mas eu espero realmente que ele não continue nesse tipo de eu não consigo, eu não tenho magia. Pô, foda-se a magia, foca realmente no que você é bom, tenta descobrir o que proporciona pra ele esse tipo de poder, porque ele conseguindo atingir esses outros níveis sozinho, com algum tipo de artimanha, vai ser algo realmente diferencial pra todo o ecossistema desse anime. Então essa foi a minha análise sobre esses 3 animes fantásticos. Vocês gostaram? Eu espero que sim, porque foram situações, animes emblemáticos, assim posso dizer. Gostei mais de Yomi no Tsugai, é um anime que eu tô gostando muito de acompanhar. O História vem em sequência e ReZero eu acho que é a cerejinha do bolo para justamente ter uma combinação muito boa de animes muito bons. Eu espero que eles continuem nessa tomada de demonstração de cenas marcantes e história muito boa, já que agora o Invencível deu aquela pequena pausa, então não vai ter mais o Invencível pra gente poder analisar ou mesmo poder assistir, mas sempre vai ter um anime melhor do que o outro e eu acho isso fantástico. Cara, assistir anime é muito bom e eu espero que você tenha gostado. E aí, gostaram? Não esqueça de deixar seu like, comenta o que você achou, compartilhe o vídeo caso você queira. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!